Olá, turma, estamos aqui mais uma vez e hoje a gente vai falar na nossa aula de artes sobre cultura, né? O que difere as várias culturas, né? Quais são os tipos de cultura e como e a partir de quando a gente começa a absorver a cultura. A gente vai ver alguns slides aqui na TV e a gente vai falando sobre essa cultura, né? Todas as pessoas têm cultura. Assim que a gente nasce, a gente tem aquele primeiro contato social, né, com aquelas pessoas que a gente interage. Então, são ali que a gente absorve os primeiros traços culturais. Dependendo da região onde você mora, os traços culturais podem ser diferentes. Conceito: cultura é a vida total de um povo, herança social que o indivíduo adquire no seu grupo, ou pode ser considerada parte do ambiente que o próprio homem criou. Malinowski ensina que a cultura compreende artefatos, bens, processos técnicos, ideias e hábitos e valores herdados. Bens culturais, né? Aqui a gente tem alguns exemplos de bens culturais. A Catedral de Brasília, artefatos, cerâmicas indígenas, né? Fábrica Brasileira de Ideias, né? Aqui é um lugar onde é fabricado vários tipos de artefatos, né? E objetos que eles julgam ser necessários no cotidiano. E aqui são processos técnicos, né, que é o agronegócio brasileiro. Todas essas ideias aqui, né, eles fazem parte da nossa cultura. Aí aqui a gente vai ter, na cultura também, hábitos alimentares, que o cearense come a rapadura, né? Que o mexicano gosta de comer pimenta. Então, esses são traços culturais alimentares, né? E aqui tem valores também, são valores que a gente adquire de acordo com a nossa convivência social. Não bata no colega que isso é errado. Estude para você ser alguém no futuro. A aquisição e a perpetuação da cultura é um processo social e não biológico, resultante da aprendizagem. O indivíduo pode nascer em um outro país, né, e em um determinado momento da vida dele vir para o nosso país. Então ele vai trazer traços culturais da sua cultura, né, que será integrado à nossa cultura, né? Então, a aquisição e a perpetuação depende do lugar e do ambiente em que você se encontra. Educação assistemática, né? Que é a educação que é dada em casa pela família. E tem a educação sistemática, né? Que é a educação pré-programada, a qual a escola ensina a gente. Cultura material e cultura não material. Cultura material consiste em todos os objetos tangíveis, ou seja, aqueles que a gente pode tocar, que fazem parte da cultura de um povo. Exemplos: utensílios, vestimenta, construções, etc. Quando a gente fala assim, como a gente pode identificar as diferenças culturais, né? A gente tem traços fisiológicos que nos definem como seres humanos, né? Então isso nos faz identificar que você é um ser humano. A gente tem orelhas, boca, olhos, né? Mãos, mas isso deixa a gente fisiologicamente iguais. O que difere o ser humano um do outro são seus traços culturais, né? Que nem a gente deu o exemplo. No Ceará a gente come buchada, né? Lá no Rio de Janeiro eles comem, um exemplo, peixe frito, né? No México usa sombreiro, né? Lá no deserto do Saara usa-se turbante, né? Dependendo da região também, ou do lugar em que a gente vive, a gente vai precisar mudar os nossos traços culturais para se adaptar ao ambiente.
Cultura não material abrange aspectos intangíveis da sociedade, como crenças, né, que são as nossas religiões, os costumes e artes, difundidos através das gerações, né? Aqui vocês têm um exemplo do crucifixo, né, que representa o símbolo do cristianismo, né? Aqui a gente vai ter as pessoas falando aqui, a capoeira, né? O quadro que diz que eles estão falando aqui significa porque eles podem se expressar de forma diferente dependendo da sua cultura e do seu sotaque. Aqui a gente vai ter a capoeira, né, que veio lá da África, mas acabou se inserindo e crescendo muito no Brasil no tempo da escravidão. E aqui o frevo no Recife, né, que é uma festa popular que tem no período do carnaval. Elementos da cultura. Traços culturais são os menores elementos que permitem a descrição da cultura, né? Aqui pela roupa e pelos movimentos você já vê que é um grupo de dança. Complexo cultural consiste no conjunto de traços culturais associados, formando um todo funcional. Exemplo, o carnaval, né? Exemplo, um grupo que se junta para fazer uma festa, né, que comemora a cultura pop japonesa. O nosso exemplo aqui é o Sana, que a gente tem um evento todos os anos. Então, eles são um complexo cultural. Eles se juntam com a mesma finalidade para fazer aquele grande evento. Padrão cultural. É um comportamento generalizado e regularizado. Ele estabelece o que é e o que não é aceitável na conduta dos indivíduos pertencentes a um determinado grupo, né? Às vezes a pessoa está muito inserida no padrão cultural dela, que ela diz assim, eu sou livre para fazer o que eu quiser, né? Porém, a gente sabe que liberdade só existe no caso de reclusão, né? Então, se eu estiver preso no meu mundo, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, mas se eu não estiver, se eu estiver inserido num grupo social, eu tenho que seguir as regras daquele grupo social para poder conviver em sociedade. Área cultural refere-se a um território relativamente pequeno em relação da sociedade global, onde os indivíduos compartilham dos mesmos padrões de comportamento e possuem traços complexos culturais semelhantes, né? Uma pequena vila, às vezes ali tem traços culturais únicos daquele pessoal, né? Uma ilha, tipo Fernando de Noronha, se você for lá, eles têm um sotaque deles, eles têm costumes deles, eles moram num lugar que é cercado de água, numa ilha, então eles têm aqueles traços culturais únicos deles. Subculturas. É considerado como um meio peculiar de vida, um grupo menor dentro da sociedade. Não está necessariamente ligado a espaço geográfico, né? Então aqui a gente pode ver um grupo de skatistas, né? Eles são um grupo que se reúne às vezes no fim de semana quando o trânsito está mais com um fluxo menor para poder eles andarem de skate nas cidades, né? Eles se consideram assim uma utopia, né? Tem aqui um exemplo do Brazilian Day, né? Que é um evento que acontece em Nova York todos os anos. E aqui os góticos, né? Então isso aqui são subculturas que estão inseridas na nossa cultura. O crescimento do patrimônio cultural. O enriquecimento do patrimônio cultural se dá por dois meios, né? A invenção e a difusão. Invenção é a combinação de traços culturais já existentes, dando como resultado um traço cultural novo. E a difusão, alguns traços culturais podem se difundir também em locais diferentes aos que ele surgiu, né? Às vezes a gente andando numa cidade, a gente vê, isso aqui lembra a China, né? Inclusive em São Paulo tem uma cidade lá que ela é toda ornamentada como se fosse uma cidade, um lugar do Japão. Então esse lugar é uma difusão cultural, entendeu? Ele mistura uma cultura com outra num lugar que não é daquela cultura. Retardamento cultural.
As mudanças dos diversos elementos da cultura não acontecem no mesmo ritmo em todos os lugares. Alguns se transformam mais rapidamente que outros. Então, pode-se falar de retardamento ou demora cultural. Acontece muito de uma cidade para outra. Às vezes uma coisa chega naquela cidade, aí diz assim, poxa, você já viu isso? Aqui ainda não chegou, né? Então é um retardamento cultural, é porque não foi investido em cultura propriamente dita sobre aquele determinado objeto cultural, né? O contato entre as culturas. A aculturação, processo pelo qual duas ou mais culturas diferentes entrando em contato constante originam mudanças importantes em uma delas ou em ambas, né? Aconteceu quando, a partir das dívidas que a cidade de Porto Rico tinha, os Estados Unidos tomou aquele lugar, então ele dolarizou a moeda de Porto Rico e eles agora vivem como se fossem cidadãos americanos, né? Marginalidade cultural, aqueles que não conseguem se integrar completamente em nenhuma das culturas que os rodeiam ficam na margem da sociedade, né? Que é o princípio aqui da contracultura, né? São pessoas que eles não gostam de seguir regras nem padrões pré-estabelecidos pelo governo ou por alguma forma de controle. Contracultura, pessoas que se contestam certos. Contracultura, pessoas que se contestam certos valores culturais vigentes, expondo-se radicalmente a eles. Esse movimento é chamado de contracultura, né? Que foi o que a gente falou anteriormente. Socialização e controle social. 9/10 de tudo que você faz, diz, pensa, sente, desde que se levanta da manhã cedo até a hora que vai para a cama à noite, você diz, faz, pensa, sente, não como expressão própria, independente, mas em conformidade inconsciente e sem crítica com regras, regulamentos, hábitos grupais, padrões, códigos, estilos e sensações que existem muito antes de que você nascesse, né? Às vezes, a gente está inserido num grupo, ou então, no meio da nossa comunidade, tem alguém que tem aquela famosa falta de educação, que é chamada por muitos aí como se fosse personalidade forte. Para mim isso não existe, né? Então, aquela pessoa diz assim que, eu gosto de criticar, né? A gente tem que mais ouvir do que criticar. Sociabilidade, tendência natural para viver em sociedade, é desenvolvida através do processo de socialização, pelo qual o indivíduo se integra no meio em que nasceu, assimilando sua cultura. Socialização é o ato de transmitir ao indivíduo os padrões culturais da sociedade. Controle social. A primeira agência de controle social é a família. Logo depois vem a igreja e, por último, a escola e o Estado. Controle social pode ser difuso ou informal, institucionalizado ou formal. Funções de controle social: ordem social, proteção social e eficiência social. A partir do momento que a gente se integra em sociedade, em grupo, a gente absorve esses traços sociais e a gente tem que, a partir daí, seguir as regras de sociedade. E essa foi a nossa aula de hoje sobre cultura, né? Vamos fazer uma pequena análise nos slides, né? Porque a gente vai falar sobre isso na nossa prova. Até a próxima. Obrigado.